Bom, vamos inicialmente aí falar um pouco sobre a corrida espacial, um momento mais introdutório. Então, a corrida espacial foi um dos episódios mais emblemáticos aí da história moderna e foi desencadeada pelo clima de rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria. Este período, que se estendeu das décadas de 1950 a 1960, foi marcado também por uma intensa competição não apenas ideológica, mas também tecnológica. Testemunhamos então a era de descobertas e feitos importantíssimos na exploração do espaço. Esses anos de fervor deram origem a marcos históricos que não só impulsionaram o avanço científico e tecnológico, mas que também moldaram ali o destino da humanidade. Eu trouxe três marcos importantes da corrida espacial. O primeiro deles foi o Sputnik 1. Ele foi lançado pela União Soviética em 1957 e ele foi o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra. Ele inaugurou basicamente a era de exploração espacial. Esse evento do Sputnik 1 desencadeou a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os americanos aumentaram seus investimentos em ciência e tecnologia para tentar acompanhar o ritmo dado da União Soviética. O segundo ponto que eu trouxe foi o Yuri Gagarin. Ele entrou para a história em 1961 como o primeiro ser humano a viajar para o espaço. Impulsionou ainda mais a liderança soviética na corrida espacial e demonstrou sua capacidade tecnológica. Por último, eu trouxe o Apollo 11. Apollo 11 foi uma missão, em 1969, liderada pelos Estados Unidos, que culminou no primeiro pouso tripulado na Lua. Basicamente representou um marco significativo na exploração espacial e demonstrou a excelência tecnológica e a determinação humana em alcançar aí novos horizontes. Trouxe também alguns legados tecnológicos que vieram da corrida espacial, né? Mas basicamente a corrida espacial impulsionou o desenvolvimento de novas tecnologias inovadoras que revolucionaram a vida cotidiana que a gente leva hoje em dia, né? Na área da eletrônica e comunicação foram criados computadores de bordo, materiais leves e resistentes, sistemas de comunicação via satélite e até mesmo a internet. Todos esses pontos são extremamente essenciais em diversos aspectos da nossa vida atual. Os avanços na monitoração da Terra também foram igualmente notáveis. As tecnologias desenvolvidas para as missões espaciais foram adaptadas para monitorar nosso planeta. Resultou em melhorias na previsão do clima, monitoramento ambiental, mapeamento de recursos naturais e auxílio também em desastres naturais. Esses avanços mostram o impacto direto e positivo da exploração espacial em nosso ambiente terrestre. Além disso, a corrida espacial teve implicações significativas na área da medicina. As pesquisas realizadas durante as missões espaciais proporcionaram avanços importantes na medicina. Estudos sobre os efeitos da microgravidade no corpo humano levaram a descobertas cruciais, como novas terapias para a osteoporose, por exemplo. Também desenvolvimento de equipamentos médicos mais eficazes e avanços em pesquisas sobre envelhecimento e regeneração de tecidos. Essas conquistas demonstram basicamente o potencial transformador da exploração espacial para melhorar a saúde e também o bem-estar da humanidade. Ok. Uma das principais consequências da corrida espacial, nós temos, primeiramente, o desenvolvimento acelerado de tecnologias espaciais. Então, ainda que não tenha mais missões tripuladas à Lua hoje em dia, nós temos um grande incentivo ao estudo de satélites, foguetes e outros artefatos espaciais. Então, um dos exemplos disso é o GPS, que é uma tecnologia que só existe por conta do estudo no estudo de tecnologias aeroespaciais e que é muito relevante hoje em dia. Outro item importante é o desenvolvimento econômico, que hoje em dia os IO faturam mais de 200 bilhões de dólares anualmente só no setor aeroespacial. Isso também é bem relevante, por exemplo, na Europa e na Rússia, são também grandes potências no setor aeroespacial. E outra questão bem importante seria o crescimento da cooperação internacional, que a corrida espacial durante a Guerra Fria se encerrou com uma missão conjunta entre a União Soviética e os Estados Unidos. Isso mostrou que existia um grande esforço coletivo em prol da ciência e os países entre si, apesar de haver ainda algum sigilo nos desenvolvimentos de tecnologias, ainda, ainda existe uma grande cooperação para o estudo do setor aeroespacial. Satélites. Muito bem. Do período analisado de 2022 até 2028, análises recentes preveem o crescimento de aproximadamente 50% desse mercado, quantitativamente de 400 a aproximadamente 580 bilhões de dólares. Esse crescimento é, em grande parte, devido à crescente demanda comercial e militar para diferentes tipos e diferentes e maiores quantidades de satélites. Isso fomenta o crescimento, isso fomenta a inovação e desenvolvimento desses produtos por parte das empresas. Para atender essas demandas, há diferentes categorias que um satélite pode estar inserido. Apesar de não ser um produto que a população comum tem um contato direto, na verdade há um contato indireto muito íntimo com os produtos que são retirados
desses satélites, especificamente em comunicação, né, como rádio, internet, TV e telefonia, que são amplamente utilizados no dia a dia da maioria das pessoas, além de satélites de navegação, como GPS, e também satélites meteorológicos para previsão do tempo, etc. Há também outros usos um pouco mais específicos, como satélites de observação terrestre, para controle climático, previsão agrícola, etc. Satélites científicos que vão gerar dados para pesquisas científicas e também satélites militares para fins de defesa e vigilância. Também vale a pena mencionar que, apesar do tipo de satélite também ser diferente, a sua órbita também é radicalmente diferente, podendo ser heliocêntrica, média terrestre, órbita terrestre baixa, como é o caso dos satélites agora das redes de internet global, né, como Starlink. Órbitas polares, dependendo de qual é a intenção final ali de observação, de transmissão e captura de dados que esse dispositivo vai ser utilizado. Bom, falando um pouquinho sobre desenvolvimento tecnológico, eu vou começar pelos GIS, Geographical Information Systems. São sistemas capazes de capturar, armazenar, analisar e gerenciar dados geoespaciais. Os GIS, eles conectam dados a um mapa, ou seja, eles integram os dados de localização, que é onde as informações estão. Falando um pouquinho sobre desenvolvimento tecnológico, eu vou começar pelos GIS, que são sistemas capazes de capturar, armazenar, analisar e gerenciar dados geoespaciais. Um GIS, ele conecta dados a um mapa, ou seja, ele vai integrar dados de localização, que é onde as coisas estão, com todos os tipos de informações descritivas relacionadas a este ponto. Você pode usar, por exemplo, para mapear a propagação de derramamento de petróleo, que é o que o NOAA faz, com a administração. Falando um pouco sobre desenvolvimento tecnológico, eu vou começar pelo GSI, Geographical Information Systems, que são sistemas capazes de armazenar, capturar, analisar e gerenciar dados geoespaciais. O GSI, ele conecta dados a um mapa, integrando dados de localização, que é onde as coisas estão, com todos os tipos de informações descritivas acerca dessa localidade. Como, por exemplo, o NOAA, Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, usa para mapear a propagação de derramamento de petróleo, ou os CDC, Centros de Controle e Prevenção de Doenças, que utilizam para analisar o impacto da localização de uma doença, ou seja, como que a localização interfere na propagação de uma doença. Ou com a NASA, utilizando para compreender o perfil topográfico terrestre. De maneira geral, eles podem ser usados desde previsão do tempo até planejamento urbano. Só que a maioria dos GSI são satélites geoestacionários. Eles ficam fixos em um ponto da órbita terrestre, analisando dados de um único ponto da Terra. O próximo passo do desenvolvimento tecnológico reside em tornar os satélites não geoestacionários. E como exemplo, tem o Starlink. Starlink é uma constelação de milhares de pequenos satélites que visam fornecer internet de alta velocidade em todo o mundo, especialmente em áreas rurais e remotas. Os satélites do Starlink, eles são menores, mais leves e mais eficientes. E o principal, eles são satélites de baixa órbita, ou seja, eles não são geoestacionários. Eles têm uma latência menor e uma melhor capacidade de transmissão de dados. Em 2019, existiam 60 satélites nessa constelação. Com o desenvolvimento tecnológico e a viabilização desse tipo de tecnologia, hoje ultrapassam os 30 mil satélites. Contudo, ainda são satélites caros de serem produzidos em larga escala. E o próximo passo desse desenvolvimento é viabilizar essa produção. Nesse quesito, tem os nanosatélites. Um nanosatélite, nanosat ou cubosat, é um satélite artificial de massa inferior a 10 kg. O sistema ele é muito mais barato de produção. É um sistema mais barato de produção. A estrutura e os componentes dele são mais simples e menores. E eles conseguem ser aplicados em, por exemplo, coleta de dados hidrometeorológicos, sensoriamento remoto, planejamento urbano e agricultura, que é basicamente a mesma aplicação dos GSI,
só que com um custo de produção muito menor. E como exemplo de nanosatélites, tem o VCU-B1 da Embraer e a Telebrás, ou o Nanosat CBR-2 da Universidade Federal de Santa Maria, com parceria com o INPE. Desde os primórdios da década de 70, o Brasil traça um caminho singular no setor aeroespacial, marcado por pioneirismo e inovação e um inigualável compromisso com o desenvolvimento científico e tecnológico. O Programa Espacial Brasileiro, em constante evolução, está se consolidando como um jogador significativo no cenário espacial global, inspirando novas gerações e contribuindo para o progresso científico. O Programa Espacial Brasileiro se sustenta em um ecossistema de instituições e empresas que impulsionam o desenvolvimento de satélites e pesquisas científicas de ponta. Dentre esses institutos, pode-se citar o INPE, Centro de Referência em Pesquisa Espacial, responsável pelo desenvolvimento, construção e operação de satélites para a coleta de dados e monitoramento ambiental. A Agência Espacial Brasileira, AEB, órgão governamental que coordena e executa a política espacial brasileira, incluindo o desenvolvimento de satélites, lançamentos espaciais e cooperação internacional. A Visão Tecnologias, empresa do setor privado, inovadora que desenvolve soluções espaciais integradas, desde o projeto e construção de satélites até o fornecimento de serviços de operação e análise de dados. O ITA, Instituição de Ensino Superior de Excelência, que forma engenheiros aeroespaciais altamente qualificados, contribuindo para o desenvolvimento de satélites e tecnologias espaciais. O IAE, Instituto de Aeronáutica e Espaço, vinculado à Força Aérea, militar, que forma engenheiros aeronáuticos e aeroespaciais, fornecendo mão de obra qualificada para o Programa Espacial Brasileiro. Além disso, a OBSAT, a Olimpíada Brasileira de Satélites, visa promover o interesse e engajamento de estudantes do ensino médio em ciências espaciais e tecnologias relacionadas a satélites, com uma competição desafiadora que simula problemas reais para esses futuros engenheiros que trabalharão no setor aeroespacial. O Brasil tem uma rica história de conquistas no campo espacial, marcada por uma série de marcos significativos ao longo das décadas. Desde os primeiros lançamentos de foguetes até a construção de satélites avançados, o país tem demonstrado um compromisso sólido com a exploração e utilização do espaço para o benefício da sociedade e do avanço científico. Em 1971, o país celebrou o primeiro lançamento bem-sucedido do seu primeiro foguete, o Sonda 1, marcando o início oficial das atividades espaciais brasileiras. 5 anos depois, em 76, foi estabelecida a Comissão Nacional de Atividades Espaciais, a CNAE, um marco importante na coordenação e promoção das iniciativas espaciais no Brasil. Em 78, outro feito histórico com o lançamento do primeiro satélite brasileiro, o SASSI-1, seguido do lançamento do Brasil 1, o primeiro satélite brasileiro geoestacionário, em 82. Em 85, o Brasil iniciou uma colaboração estratégica com a China no programa CBRS, o que resultou em avanços significativos na observação na Terra e monitoramento ambiental. Na década de 90, marcou o lançamento dos primeiros satélites brasileiros projetados e operados pelo INPE, incluindo o SCD-1 e o SCD-2. Em paralelo, em 94 foi criada a Agência Espacial Brasileira, fortalecendo ainda mais a governança e coordenação das atividades espaciais no Brasil. Nos anos seguintes, o Brasil continuou a avançar em sua jornada espacial, lançando o primeiro satélite brasileiro para a coleta de dados meteorológicos, o MSG-1, em 2002, seguido pelo satélite Raya-1, focado no monitoramento do desmatamento da Amazônia em 2007. O envio do primeiro astronauta brasileiro ao espaço, o tenente-coronel Marcos Pontes, formado no ITA em 2008, foi um marco emocionante na história espacial do país, enquanto o lançamento do MSG-2 em 2012 representou um avanço da capacidade de comunicação via satélite. Nos anos mais recentes, o Brasil continuou a consolidar sua presença no espaço com o lançamento do Amazônia 1 em 2013, o primeiro satélite de alta resolução para monitoramento ambiental, e o desenvolvimento de satélites como P-40 em 2020 e o Amazônia 2 em 2021. Além desses marcos, o Brasil também alcançou outros feitos notáveis, como o desenvolvimento e lançamento de foguetes da família Sonda, a participação em missões espaciais internacionais e a construção e operação do Centro Espacial de Alcântara. Esses marcos destacam o compromisso contínuo do Brasil com a exploração e utilização do espaço, impulsionando avanços científicos, tecnológicos e socioeconômicos, que beneficiam não apenas o país, mas também a comunidade global. Para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre as vantagens do desenvolvimento nacional de satélite. Eu dividi aqui em 3 partes. A primeira parte vai ser a parte voltada mais à educação, ou seja, facilitação da pesquisa e da educação. Um primeiro tópico que eu coloquei, que é o acesso a dados e imagens, que, por exemplo, vamos supor que você seja um geólogo que precisa de uma foto de um terreno para concluir seu estudo. Quando tem uma indústria de satélite muito mais
desenvolvida, fica muito mais fácil com isso. E esse é só um exemplo na área de geologia, mas pode ter para outros exemplos. Por exemplo, de área que estuda o crescimento de plantas em microgravidade, que está sendo muito incentivado hoje em dia na biologia. Ou seja, tem a promoção de educação em STEM, que STEM é um acrônimo que significa Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Ou seja, a pesquisa científica fica muito mais fácil e muito mais desenvolvida. A segunda parte seria a autonomia tecnológica e estratégica, que quando você tem uma indústria com satélite mais desenvolvida, você depende menos de ação de outros países para você tomar conta do seu controle. Por exemplo, você precisa vigiar muito a sua fronteira, um problema que o Brasil tem bastante, vigiar as fronteiras, ainda mais em terrenos remotos, como a Amazônia. Vendo de cima fica muito mais fácil, e você depende menos de outros países para interferir. E a última parte seria o estímulo à indústria e inovação, que a indústria satélite é uma indústria que exige mão de obra muito qualificada, ou seja, investindo em desenvolvimento de satélite, você indiretamente e diretamente também vai estimular uma criação de mão de obra mais qualificada, ou seja, pessoas com mais conhecimento. Além disso, também é necessário que tenha colaboração com a universidade, porque precisa, de novo, de estudantes, de pessoas que sabem o que estão fazendo, e não é fácil, ou seja, vai ter um maior aumento da capacidade tecnológica nacional e no conhecimento em geral, da área de STEM, que também foi dito anteriormente.